Olá, o Papo com o Editor do Broadcast Político encerra 2020 com uma entrevista especial. O convidado dessa semana é o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Para nos acompanhar, a jornalista Emily Benck, que é setorista do Poder Executivo do Broadcast Político, e a editora executiva Silvia Araújo. Bem-vindas, meninas, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo, vice-presidente Hamilton Mourão. Muito obrigado por ter a gentileza e por aceitar esse convite do Broadcast Político. A satisfação grande, podemos conversar aqui nessa manhã de segunda-feira. O meu bom dia aí a todos que estão nos acompanhando, né? E a especial aí para a Silvia e para a Emily, né? E estamos em condições de iniciar essa nossa conversa. Presidente, hoje mais cedo o senhor disse que pretende ser vacinado, que está angustiado para ser vacinado contra a Covid-19, ao contrário do presidente Jair Bolsonaro, que é contra a vacinação. Que conselho que o senhor daria para a população, para todo brasileiro, sobre essa questão de vacinação? Olha, Gustavo, em primeiro lugar, né, eu acho que há uma interpretação que não é a mais correta, né? Eu não vejo que o presidente seja contra, né? Ele, em absoluto, é contra. Tá? Então, acho que isso não é a posição dele, né? E está havendo, como é que eu vou te dizer assim, uma discussão muito grande em torno de algo que ainda não existe, né? E foi o que eu deixei claro hoje de manhã para os setoristas aqui, né? Que ainda não temos nenhuma vacina perfeitamente certificada. Essa da Pfizer está com uma autorização emergencial, como o próprio nome diz, emergencial, ela pode ser suspensa a qualquer momento. Então, eu acho que a gente já esperou 9 meses, né, nessa situação da pandemia, né? Vamos ter um pouquinho mais de paciência para que se organize bem isso, para que tenhamos as vacinas tendo cumprida todas as etapas, né, que levam à certificação final, e óbvio que terá autorizações emergenciais nesse meio tempo, né? Nós não vamos fugir disso, e que se consiga, né, fechar esse planejamento de modo que a vacina seja distribuída em todo o território nacional e não em apenas alguns pontos, né? Então, eu acho que essa é a discussão, o debate que está no momento, e é necessário que as pessoas compreendam isso. Bem? E vice-presidente, o senhor preside o Conselho da Amazônia, tem liderado uma série de ações incisivas, né, no setor do meio ambiente, inclusive levou os embaixadores lá para uma visita à região para contrapor essas ameaças comerciais dos nossos clientes, né, principalmente do agronegócio. Essas medidas, na sua visão, já tiveram algum efeito prático? Olha, Emily, a questão da Amazônia, né, ela salta aos olhos inicialmente, né, pela parte ambiental, mas ela é muito maior do que isso, né? A questão da Amazônia, ela envolve, né, a sua proteção, né? Vamos lembrar de todos os descaminhos e outras atividades criminosas que ocorrem, né, junto às nossas fronteiras. Ela envolve, então, a preservação e o desenvolvimento da Amazônia. Se nós não desenvolvermos aquela região, nós vamos ficar com 60% do nosso território eternamente sendo subaproveitado, né? Então, isso requer um conjunto de políticas públicas que tenham uma sinergia e que, finalmente, façam avançar, né, esses eixos. É óbvio que, desde o começo, né, o Conselho Nacional da Amazônia Legal colocou como atividade prioritária o combate às ilegalidades, do desmatamento, das queimadas, né, da mineração ilegal, da exploração de madeira, também conduzida de forma ilegal, porque tem todas as atividades dessas também ilegais, né? No presente momento, eu julgo que nós, né, estamos com uma tendência boa para a redução desses crimes. E, como consequência, né, demonstrando vamos dizer assim, a efetividade do Estado brasileiro no sentido de cumprir aquilo que é a sua responsabilidade e, ao mesmo tempo, deixar claro para o restante da comunidade brasileira e da comunidade internacional esse nosso compromisso. Então, eu acho que nós estamos no bom caminho.
Senhor vice-presidente, o senhor é visto no mercado financeiro como um importante interlocutor com essas pessoas do mercado financeiro. E a gente sabe que essa questão da Amazônia, nos últimos meses, tem pesado bastante, principalmente em relação aos investidores internacionais, quando eles olham para o Brasil. O senhor já tem um feedback desses investidores internacionais com relação a essas ações que estão sendo colocadas? Olha, Silvia, nós tivemos aquela carta de um grupo de investidores, né, que foi ali no final do primeiro semestre, mais ou menos, que veio isso, né, nós respondemos a eles, né, vamos dizer, foi a primeira vez que representantes de um Estado se reuniram com representantes do capital privado, vamos colocar assim, né, do capital internacional, para debater um tema, que não é o normal. Representantes de Estado conversam com representantes de Estado, né? Mas nós tivemos a humildade, né, de fazer isso para colocar eles ao par de tudo aquilo que vinha sendo realizado. De lá para cá, não tivemos mais nenhuma outra pressão ou, vamos dizer, comunicação mais efetiva vinda daqueles grupos que assinaram aquela carta, né? Então, um feedback específico, como foi a tua pergunta, nós não tivemos isso ainda. Legal. Senhor vice-presidente, falando em investimento, né, o senhor citou na semana passada a questão sobre a infraestrutura que a Huawei tem instalado em telefonia celular aqui no Brasil, né, que significaria esse desmonte caso a companhia chinesa fosse deixada de lado na questão do 5G. O senhor citou bem claro que não se conversam, não vão se conversar as estruturas. Logo depois, o ministro Fábio Faria comentou o assunto e o presidente Jair Bolsonaro ficou incomodado, né? Ele disse que ninguém fala desse assunto antes de falar com o próprio ministro ou com ele. Como é que o senhor recebeu essas críticas do vice-presidente e como o senhor se o senhor mantém ainda a avaliação dessa questão estrutural da empresa? Olha, Gustavo, eu acho que há sempre muito ruído nessa comunicação, porque, na minha visão, eu falei muito mais do que meramente me referir à empresa da China, né? Eu sempre tenho colocado que a questão do 5G ela tem que atender a 3 pilares, né? Então, qualquer empresa que for participar da construção dessa infraestrutura, ela tem que respeitar a nossa soberania, tem que respeitar a privacidade dos dados, né, das pessoas que estarão utilizando esse sistema e, obviamente, tem o item da economicidade, que foi especificamente, né, quando eu me referi à questão da infraestrutura. Então, eu sempre tenho colocado isso, né? Então, independente de qual for a empresa escolhida, né, ela tem que, na minha visão, né, mas eu não sou o decisor para isso, né, mas na minha visão tem que atender esses 3 pilares. E eu deixo muito claro, a nossa soberania, a privacidade dos dados, economicidade. É óbvio que vai se colocar uma balança. O ideal seria que os 3 fossem respeitados igualmente, mas, de repente, né, você pode entender que uma empresa, a compliance dela, as regras de transparência dela não são claras, então não respeita a soberania e privacidade de dados, é mais cara, mas esses 2 valores, não podem ser negociados. Então é isso que eu tenho colocado. E aí acaba havendo alguns ruídos, né? A pessoa não vê tudo aquilo que eu falei e termina fazendo algum comentário que não é o mais correto. Chateou o senhor essas críticas, presidente? Se chegou? Eu vi. O senhor ficou chateado ou não? Não, eu não fico chateado com isso, Gustavo. Esse negócio de ficar chateado né? Eu fui 46 anos profissional da arte da guerra. Havia um velho ditado nosso que dizia o seguinte: jurei morrer, nem ferido estou, vou reclamar de quê? Né? Então não há reclamação, pô. O senhor chegou a mencionar, acho que umas 2 semanas atrás, que lidava com muita calma, né, com essa questão das intrigas palacianas, apesar de ter certos assessores que distorciam o fato. Você acha que esse foi o caso, no caso da discussão da 5G? Foi isso que ocorreu? Isso vem ocorrendo, Emily, porque exatamente, né, se olharem toda a entrevista, né, vão ver quais são os termos que eu coloco o tempo todo. Né? Em nenhum momento eu estou favorecendo A, B, C, D, até porque não é
minha responsabilidade, muito menos seria, não é, totalmente leviano da minha parte dizer, não, vamos usar a empresa A, a empresa B. Não, eu tenho me batido, né, e repetido a exaustão essa questão do tripé. Né? Aí as pessoas muitas vezes olham só a chamada da notícia, né, e, consequentemente, né, tem uma interpretação que não é a mais correta. Senhor vice-presidente, na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro demitiu o ministro do Turismo e falou-se muito que essa demissão era para uma acomodação do Centrão dentro do governo Jair Bolsonaro. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte, essa demissão ela é o pontapé inicial para uma reforma ministerial, lembrando que o governo, no começo do ano, né, vai completar 2 anos de mandato e nenhuma reforma ministerial foi feita até aqui, exemplo do que acontecia anteriormente, é basicamente o mesmo time. E se acomodar o Centrão dentro do governo é importante para a governabilidade? Bom, Silvia, eu não tenho os detalhes, né, da demissão do ministro Marcelo Álvaro Antônio, né, o que eu pude compreender vamos dizer, aquilo que chegou ao meu conhecimento, houve, né, uma situação desagradável entre ele e o ministro Ramos, e, obviamente, o presidente tomou a decisão, então, de substituir o ministro Marcelo. Né? Então, a minha visão ainda não foi um passo para uma reforma ministerial, foi mais ligado a uma situação desagradável ocorrida, e o presidente já tinha dito, né, após uma discussão anterior, onde estava o ministro Salles, né, envolvido, que ele não queria mais esse tipo de atitude ocorrendo entre os ministros. Né? Quem tivesse que, vamos dizer, resolver algum problema pessoal, que resolvesse os dois, né, intramuros, sem estar colocando isso na rede, né, na rede social. Né? Então, eu acho que foi essa a razão maior da decisão que ele tomou. Em relação ao Centrão, eu já disse inúmeras vezes que, da forma como vamos dizer, o nosso sistema partidário está hoje, é necessário que você coopte para o governo, né, para as ideias do governo, o maior número possível de partidos. E esse agrupamento que se convencionou chamar de Centrão, hoje ele tem um poder significativo para definir, né, pautas e votações dentro da Câmara dos Deputados. Então, se nós queremos fazer avançar, né, aquilo que são as nossas propostas fundamentais, nós precisamos do apoio desse grupo. Se em determinado momento esse apoio vai significar que esse grupo terá um ou 2 ministérios aqui, é uma decisão que o presidente Bolsonaro irá tomar em algum momento. Presidente, como é que o senhor avaliou, por falar em Centrão, as críticas do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de que o governo quer influenciar a eleição da Câmara, né, a sucessão dele, dando suporte ao deputado o Arthur Lira, que é o líder aí, né, do Centrão? Olha, Gustavo, eu vejo isso aí como parte do jogo político. Né? Então, o deputado Rodrigo Maia está completando 5 anos à testa da Câmara de Deputados, acho que é um recorde. Né? Então, ele teve 2 mandatos e mais um mandato tampão. Né? E, obviamente, eu acho que ele busca fazer o seu sucessor. Né? E tem outras forças, entre elas aqui o governo, que também estão buscando essa negociação ou uma posição mais, digamos assim, de maior proeminência dentro da Câmara. Então, faz parte do jogo político, essas declarações dele. Vice-presidente, o senhor mencionou essa questão das reformas, que é preciso ter o apoio no Congresso e, por isso, contar com mais partidos, incluindo o Centrão. Queria perguntar para o senhor quais são as reformas prioritárias para o governo em 2021, já que esse ano foi marcado por conta da pandemia, por muitos atrasos nessa pauta do governo. Olha, Emily, eu acompanho aí muito o que o ministro Paulo Guedes vem fazendo, né? Nós sempre conversamos, desde a campanha eleitoral, sempre tivemos, né, uma convergência de posições sobre aquilo que era necessário para poder destravar, né, a economia aqui no Brasil, destravar o Brasil como um todo, né, e fazer com que a gente consiga romper essa armadilha da renda média que nós estamos presos nela há 40 anos. Né? Então, eu vejo que a PEC emergencial
é algo que é prioritário, porque ela dispara os gatilhos em relação ao teto de gastos. Se a gente não tiver condições de disparar os gatilhos, né, o teto vai ficar ameaçado, né? Ou então o governo vai ficar praticamente sem margem de manobra para conduzir as suas ações. Né? Vejo que a reforma tributária ela tem um consenso grande, né? Basta que se sentem, né? Porque tem a proposta do Senado, tem a proposta da Câmara, tem algumas ideias aqui do governo, e que são todas mais ou menos convergentes, então dá para construir, né, rapidamente uma reforma possível, né? Não é a melhor, mas uma possível. E a reforma administrativa, né, também ela tem que avançar, porque ela olha o futuro para termos um Estado mais enxuto e dentro da capacidade do Estado brasileiro de pagar, né, de pagar a si mesmo, vamos colocar assim. Senhor vice-presidente, o senhor citou a PEC emergencial. O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele sempre defendeu que essa PEC emergencial fosse votada antes do orçamento da União. E nesse ano nós vamos encerrar o ano, quem sabe, nessa quarta-feira, votando a LDO. O senhor mesmo já disse anteriormente que o orçamento não vai dar tempo de votar nesse ano. O senhor acredita que essa sequência é mais lógica? Primeiro se vota a PEC emergencial e depois o orçamento? Só que essas discussões podem levar o orçamento a ser votado só depois de março, quem sabe até no mês de abril. Como é que o senhor vê isso? Tem uma lógica aí nessa questão da PEC emergencial, né? Porque, como ela está ligada aos gatilhos do teto de gastos, né? Se você constrói um orçamento que, por si só, você já vê que vai acionar aqueles gatilhos, né? Então tem uma lógica nesse raciocínio. Mas como o orçamento não está fechado ainda, né? Ainda tem todo um trabalho dentro da Comissão Mista de Orçamento que vai terminar por modificar, então eu acho que essa lógica está meio prejudicada, né? Então, eu vejo que nós vamos conseguir votar a LDO, de acordo, né, com a disposição aí do presidente do Congresso, do senador Davi Alcolumbre. Como consequência, nós vamos entrar o ano tendo liberdade para gastar 1/12 daquilo que está proposto em termo orçamentário. Já vivemos essa situação no passado, eu fui secretário de Economia e Finanças do Exército, né? E, se eu não me engano, o ano de 2016 e 2017, ou 15 e 16, agora não me recordo direito, né? Mas foram 2 anos seguidos, né, que nós entramos o ano nessa situação, e só em abril o orçamento foi liberado, abril, maio, né? Acredito que é o que vai acontecer em 2021. Vice-presidente, além da pandemia, né, o ano de 2020 foi marcado pelo embate aberto entre governos estaduais e o governo federal, principalmente nas figuras aí de João Dória e Flávio Dino e do presidente Bolsonaro. Os três, a gente sabe muito bem, negam, mas são candidatos ao presidente Bolsonaro à reeleição e Dória e Dino à vaga de Bolsonaro. Dá para resolver essa briga, vice-presidente, com diálogo, um pacto federativo, ou o senhor acha que, diante do clima que está hoje e das pessoas que estão nessa guerra, o senhor que falou da arte da guerra aí, esse embate vai seguir até as urnas de 2022? Olha, Gustavo, o que eu vejo é que a campanha eleitoral para 2022, na minha visão, foi colocada na rua cedo demais, né? Então, a partir daí, é aquela história, ela partiu e não dá mais para ser recolhida, né? Então, na minha visão, vai continuar esse clima. Então, vai competir os principais atores, né? Não só nós aqui do governo, como o governador de São Paulo, o governador do Maranhão, o Flávio Dino, eu considero que ele, o embate ali, a disputa é bem mais amena, né, do que no caso específico com o governador de São Paulo, que vem fazendo uso, né, dos mais variados meios para se colocar em evidência e sempre buscando ser um contraponto ao nosso governo, né? Então, eu acho que esse embate ele vai prosseguir, né, até o desenlace em 2022. Mas, senhor vice-presidente, o senhor... Desculpa, não é muito ruim isso para a população? São Paulo tem a maior população do estado, o mais populoso do país, e desse embate entre Bolsonaro e Dória, o vice-presidente. E só complementando, senhor vice-presidente, no que esse embate pode comprometer aí os próximos 2 anos do presidente Jair Bolsonaro.
Eu julgo que vai ficar muito nesse terreno da retórica, né? Porque esse embate está muito nas palavras, né? Quando vocês forem olhar ações concretas, né? Não tem ação concreta. Nem o governo federal está prejudicando o governo de São Paulo e nem o governo de São Paulo vai fazer uma nova revolução de 32, né? Então, isso não vai retornar, né, a nossa vida. Então, vai ficar nessa discussão de retórica que, em determinado momento, pode até cansar, né, como já vem cansando, né? E a maior preocupação hoje está muito centrada na questão da vacinação. A vacinação sendo usada como instrumento político, e que não é uma realidade, né? Então, vamos aguardar os próximos passos, mas eu julgo que vai ficar nessa figura de retórica e talvez em determinado momento até dê uma arrefecida. E, senhor vice-presidente, seguindo nessa linha sobre 2022, já que esse debate já está em pauta, eu queria saber do senhor se o senhor acha que é possível, então, repetir a chapa de 2018 com o presidente Jair Bolsonaro, ou se o senhor tem alguma outra pretensão política para 2022? Olha, Emily, até o presente momento, o presidente Bolsonaro não tocou nesse assunto comigo, né? Então, eu estou em condições, estou pronto para acompanhá-lo, caso ele deseje, né, e ele vá ser candidato em 2022, né, porque tudo é possível daqui para lá, né? Então, se ele decidir que vai ser candidato e me convidar para acompanhá-lo, ele sabe que tem o meu apoio e a minha lealdade para continuar com ele. Caso, né, ele se candidate e deseje outra pessoa como vice-presidente, né, eu ainda não tenho nenhum outro projeto pela frente, até porque eu tenho respondido por diversas vezes essa questão. Eu deixo claro que eu tenho 2 anos de trabalho aí, e a questão do Conselho Nacional da Amazônia Legal, ela me preocupa muito. Existem muitas ações que têm que ser levadas à frente e que exigem bastante, né, da minha energia e da minha capacidade. Senhor vice-presidente, só uma questão, Gustavo. O senhor é visto como um vice-presidente atípico, porque o senhor tem um protagonismo muito forte nesse governo, no governo do presidente Jair Bolsonaro, protagonismo esse que nós não víamos anteriormente em outras vice-presidências. Essa atitude do senhor, ela o credencia para voos mais altos na política? Olha, Silvio, eu não vejo dessa forma, né? Desde o primeiro momento, eu sempre me procurei colocar numa posição para assessorar o presidente Bolsonaro da melhor forma possível e buscar facilitar as ações dele, não é? Então, buscando espaços de comunicação em determinados setores da sociedade civil, não é? E buscando transmitir para esses setores quais são as nossas propostas, as nossas ideias e a nossa visão de persistir na busca constante desses objetivos. É isso que eu tenho procurado fazer. E, desde o começo desse ano, o presidente ainda me colocou a tarefa, não é, de presidir o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que, obviamente, isso como é algo que está, vamos botar assim, em evidência, não é, me transporta para essa evidência, mas não é uma evidência que eu desejo, né? Eu prefiro muito mais permanecer numa posição secundária. Vice-presidente, por falar em Amazônia, o presidente Bolsonaro tem citado várias vezes a questão da Amazônia, mas ele tem citado muito o ministro Ricardo Salles. Eu queria saber do senhor, de outros discursos também, ele procura não citar o senhor em discursos, né? Não sei porque, se é por causa do protagonismo que o senhor ganhou durante esse governo, enfim. Queria saber há quanto tempo que o senhor não conversa com o presidente e queria saber se o senhor aí pretende cumprimentar aí, ou passar a ceia de Natal com o presidente Bolsonaro. A realidade, né, faz algum tempo que nós não temos tido nenhuma conversa particular, né? Então, isso é uma realidade. Em relação vamos dizer, as manifestações dele em apoio, ou citando o ministro Ricardo Salles, eu entendo perfeitamente, porque o ministro Ricardo Salles é muito atacado, muito contestado, e cada vez, então, que o presidente o cita, ele coloca, vamos dizer assim, a mão no ombro, né, do Salles e dizer, não, o Salles tem a minha confiança. Então, eu entendo isso perfeitamente e acho que, se o presidente gosta do trabalho dele, ele tem que apoiá-lo dessa forma. Em relação à ceia de Natal, né, isso aí eu tenho a minha família, ele tem a família dele, né, eu tenho meus filhos, meus netos,
né? Então, esse é um momento que é mais da família e eu estarei junto com eles. E essa conversa particular, vice-presidente, só para a gente encerrar, que o nosso tempo já está terminando, ela é necessária? O senhor pretende fazer isso? Tem algum tema que o senhor pretende tratar com o presidente ainda esse ano? Olha, esse ano, Gustavo, eu pretendo essa semana despachar com o presidente, né, eu e o secretário-geral lá do Itamaraty, né, o embaixador Otávio Brandelli, vamos despachar a decisão que foi tomada aí dentro da Comissão Sino-Brasileira de uma nova estrutura dessa comissão para que ele, né, dê o visto bom nisso aí, como a gente diz em castelhano, e a gente possa remeter para a nossa contraparte chinesa, né? Então, essa é uma atividade que nós teremos essa semana. Assim, menos perguntas, com questões que não sejam só do executivo, não pretende ter uma conversa com o presidente? Olha, se for provocado, sim. Tá bem? Legal. Senhor vice-presidente Hamilton Mourão, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Papo com Editores, Papo com Editor especial, que encerra 2020. Quero agradecer muito a companhia de Silvia Araújo, que é a nossa editora executiva. Agradecer a Emily, que é uma repórter ponta firme, sempre trabalhou e sempre galgando espaço aqui na coisa, conseguiu a entrevista com o senhor. E agradecer o Bruno Nogueirão, que está fazendo a nossa ponte aqui, a nossa edição. Muito obrigado. Até o próximo ano com um Papo com o Editor aqui no Broadcast Político.